Para o final do nosso processo, utilizaremos o Photoshop. A versão que eu estou usando é a CS5 ou a CS6, tanto faz. Se você tiver uma versão anterior do Photoshop, as ferramentas funcionarão da mesma maneira. E lembrando aqui a vocês que necessariamente você não precisa nem conhecer o programa e nem ser um expert para fazer essa parte final aí da edição da nossa imagem. Então o que é necessário é somente que você faça o passo a passo que iremos demonstrar a vocês aí, e em qualquer projeto que vocês criem ou façam, o processo é o mesmo. Então pode ser que você nunca tenha visto Photoshop na vida, mas os passos que nós ensinaremos em seguida é o suficiente para você fazer a arte final do seu projeto. Então temos aqui a nossa imagem que foi renderizada no CAD. Vocês podem ver aqui, né? Iremos editar aqui o fundo e a parte da vegetação, tentando deixar o mais parecido possível a essa imagem base aí que nós disponibilizamos. Então, qual vai ser o nosso procedimento? No Photoshop, iremos aqui abrir o nosso arquivo pelo menu File, na opção Open. Vou localizar aqui onde está salvo as minhas imagens. Está aqui a minha imagem vista. Vou dar 2 cliques e tenho aqui aberta a minha imagem que foi renderizada. Então qual vai ser o primeiro procedimento aí? Se eu quiser dar um zoom na imagem, basta acionar a tecla Ctrl mais ou Ctrl menos, que ele vai ampliar ou reduzir a nossa imagem, ok? Então o objetivo agora é fazer com que esse fundo aqui, que era do CAD, seja trocado por um fundo mais realista. Então como é que faremos aí esse procedimento? Nós acessaremos a ferramenta da varinha mágica. Na verdade, essa ferramenta ela fica escondida logo que você abre o Photoshop. Ela aparece um pincel aqui, mas se você segurar o botão ou clicar com o botão direito em cima da ferramenta, vai expandir aqui uma guia. Eu posso selecionar a minha varinha mágica. A ferramenta do pincel também serve para a nossa ação. Deixa eu desligar aqui. Também serve para a nossa ação, mas é suficiente aí você estar trabalhando com qualquer uma das duas ferramentas. Então o que é que a ferramenta vai fazer? Quando eu clicar aqui na área azul, observe que ele vai selecionar essa região azul, e se eu deletar, simplesmente aí eu consigo tirar esse meu fundo. Por quê? Porque eu quero inserir um outro fundo atrás da casa. Então eu posso estar selecionando todas as outras áreas. Então eu tenho uma área azul aqui no canto, posso deletar. Tem uma área aqui também nesse meu canto esquerdo, e tem uma área aqui nesse interior. Nessa parte aqui da garagem, o que é que acontece? Quando você seleciona aqui a região azul, ele seleciona uma parte do carro, uma parte da viga, uma parte da coluna, e na verdade isso não é para acontecer. Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um zoom, percorrer aqui com a minha barra e utilizar a ferramenta aqui do laço magnético. Eu tenho um laço magnético, o laço poligonal e o laço comum. Então vamos usar o poligonal, é melhor que o magnético. Então laço poligonal. E eu quero desselecionar essas regiões aqui, ó, que a seleção está pegando. Então para desselecionar, você segura o Alt e dá o primeiro clique na região que você queira tirar. Então eu vou clicar aqui e vou tirar essa região até aqui, até a base aqui da minha coluna, e volto para o início de onde eu comecei. Quando você encontrar esse ícone aqui, ó, da bolinha, vocês podem ver ali que na ferramenta aparece uma bolinha, é que ele já fechou a seleção. Então não falta mais um detalhe, vou dar um zoom a mais aqui. Falta o detalhe aqui do carro. Então novamente o laço poligonal, seguro o Alt, clico no primeiro ponto
e vou cobrindo aqui o que eu não quero que a seleção pegue. Então ele está pegando a parte aqui do carro, do vidro do meu carro aqui também, ó. Então mesmo você que nunca viu o Photoshop, pode fazer esses mesmos procedimentos que eu estou demonstrando aqui, e onde aparecer a bolinha, você seleciona. Então observem que ele selecionou só aqui a área da garagem. Eu posso deletar, voltar para a varinha mágica e selecionar aqui dentro do REC do carro. Okay? Para desselecionar, tirar a seleção, Ctrl D, ele deseleciona. Vamos diminuir o nosso zoom. Então tá aqui a nossa imagem sem aquele fundo, né? Sem aquele fundo falso do AutoCAD. Próximo procedimento agora será introduzir o fundo, o céu azul. Então vamos novamente abrir o arquivo, File, Open, e aqui onde tem materiais e PNG, essa vai ser uma pasta que vai estar disponibilizada para vocês no site aí, com essas mesmas imagens para vocês fazerem o mesmo procedimento. Então não se preocupem, não precisa pegar textura na internet, a não ser que você queira fazer um projeto diferenciado, mas essas imagens já vão estar selecionadas aí e separadas para vocês fazerem o download aí. Então já tem uma imagem aqui de fundo, eu vou simplesmente abrir. Então essa vai ser a minha imagem que eu vou colocar de fundo ali no meu projeto, e eu quero levar essa imagem para a minha imagem aqui renderizada, ok? Então observe que no Photoshop ele trabalha aqui com abas, né? Tem uma aba aqui dos dois arquivos. Então eu quero levar essa imagem para aquele meu projeto aqui. Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso duplicar essa imagem, ok? Como é que eu vou fazer esse procedimento? Aqui do lado direito há uma guia que chamamos as guias de layers. Esses layers são o segredo do Photoshop. Então no AutoCAD trabalhamos com layers, no SketchUp trabalhamos com layers, então aqui no Photoshop também não vai ser diferente. Então nessa guia de layers, eu tenho aqui o layer da imagem, eu vou clicar aqui com o botão direito, duplicar o layer, e vou escolher aqui a outra imagem. Então a outra imagem é o nome de vista 001. Quando eu der um OK, eu posso fechar aqui essa minha imagem, e aqui eu tenho a imagem do céu, né? Imagem de fundo. Então observe que eu consigo movimentar a minha imagem utilizando essa primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta de movimentação. Então eu posso simplesmente clicar e arrastar a imagem. Sempre que eu usar essa ferramenta de movimentação, vai ter que estar marcada aqui na parte de cima do meu Photoshop a opção Auto Select e Layer, marcado aqui, ok? Lembrando que no Photoshop, conforme você clica na ferramenta, esse menu aqui de cima ele muda. Então observem que ele vai mudando conforme a ferramenta é selecionada. Tenho aqui a minha imagem, só que a imagem está na frente da imagem renderizada, não era isso que eu queria. Então observem que aqui eu tenho duas camadas. Essas camadas obedecem a uma ordem aí de organização. Então a imagem do céu está acima da imagem renderizada, então eu posso clicar e arrastar o meu layer para baixo da imagem renderizada, que automaticamente eu já tenho a minha imagem de fundo. Então observe como é fácil. Então eu vou simplesmente agora ajustar esse fundo, e como ele ficou pequeno, né, ele não cobriu aqui a nossa área na sua totalidade, eu posso estar ajustando o seu tamanho. Então como é que eu faço para ajustar o tamanho da minha imagem? Eu aciono o atalho Ctrl T, ou se não eu venho em Edit, Free Transform, Ctrl T. A imagem vai ficar com essas guias, então eu posso abaixar aqui um pouco a minha imagem, e se eu quiser eu posso esticar a minha imagem para o nosso lado aqui
direito. Então aqui eu já tenho a minha imagem pronta. Para finalizar, marco aqui esse V de confirmação, ou se não, dou 2 cliques dentro da imagem. Então já tenho aí preparada o meu fundo, e no próximo passo agora será inserir as vegetações. Então as vegetações são imagens que eu também já tenho pronta aí, já tenho disponibilizada para vocês aí. Como é que eu vou fazer o procedimento? File, Open. Eu tenho aqui uma parte de arbustos, tem uma palmeira aqui, tem uma árvore mais densa. Então vamos observar aqui a nossa imagem base. Então eu tenho uma palmeira aqui que fica atrás da casa e tem uma árvore aqui mais densa que ela fica do lado esquerdo da nossa imagem. Então primeiramente vamos pegar a nossa árvore densa aqui. Então vou selecionar, abrir, eu tenho um arquivo aqui da minha árvore. Essa imagem pode ser encontrada no Google, né? na internet, no formato de PNG. Então eu vou duplicar novamente aqui a minha imagem, botão direito, duplicar, escolho o arquivo 001, ok, fecho a minha imagem, tenho aqui a árvore, ela já saiu entre a renderização e entre o fundo, então o fundo vai ficar com a camada mais abaixo, vai vir a vegetação aqui no meio e a imagem renderizada na frente. Então essa vegetação aqui ela pode ser ajustada para ficar simplesmente na posição correta. Então não precisa muito ajuste. Eu vou somente ajustar aqui para não aparecer aquele fundo de mar, né? Então vamos ver aqui em comparação com a nossa imagem. O galho chega até aqui, então está bastante semelhante aí à proposta aí da nossa primeira imagem. Se a gente quiser, a gente pode até duplicar essa própria imagem para criar uma característica mais densa, mas eu acho que aqui já está suficiente aí para a finalização da nossa imagem. A nossa imagem de fundo, eu vou somente esticar mais um pouco para que o céu, o mar não fique aparecendo. Pronto, já tenho colocado a minha vegetação aqui de fundo. Vou introduzir a palmeira. Open. Observe que é um processo bem repetitivo. Aqui está a minha palmeira, botão direito, duplicar o layer, escolho aqui a vista 001, ok, fecho. Está aqui a minha palmeira, ela está um tamanho, né, exagerado, eu vou diminuir. Observem que as guias desaparecem, né, na hora de diminuir a nossa imagem. Então você pode dar um Ctrl- para diminuir a sua imagem. Eu vou aqui ajustar o tamanho da palmeira. Então eu posso puxar aqui para cima para deixar meio que parecido com a nossa imagem padrão aqui. Então acho que aqui tá bom o resultado. Vou deixar nesse jeito aqui. Pelas barras eu posso percorrer de um lado para o outro. E para finalizar aí a nossa edição, vem a parte mais difícil, que é você trabalhar com um elemento mais elaborado. Então na nossa imagem, observe que há essa vegetação aqui nos cantos das paredes e há um sombreamento. Então essa vai ser a parte mais trabalhosa do nosso projeto, que é inserir e trabalhar com esse tipo de vegetação. Então como é que vai ser o procedimento? Vamos novamente abrir o arquivo. Há várias plantas aqui, eu vou escolher a primeira, abrir, duplicar o meu layer, vista 001, vou localizar onde é que está a minha palmeira. Ela está aqui, ó, selecionada aqui o layer 3, eu vou arrastá-la para cima para a palmeira aparecer na frente da casa. Então aqui está a palmeira na frente da casa. O tamanho está desproporcional, Ctrl T, edito aqui a minha palmeira, vou botar ela aqui numa posição, pronto, aqui
Vamos ver mais ou menos como é que está na imagem. Ó. Ela está aqui na ponta. Vamos fazer parecido. E qual vai ser o detalhe agora? Vamos colocar o sombreamento dessa imagem. Então o sombreamento vai ter que requer um certo cuidado aí, porque temos que criar o mesmo sombreamento com base no sombreamento da renderização. Então observem que aqui na nossa imagem teste há um sombreamento na imagem e essa sombra ela tem que acompanhar o mesmo ângulo, né, dizendo assim. Então como é que iremos, né, fazer esse procedimento? Então nós iremos duplicar essa árvore, botão direito, duplicar no próprio arquivo. Vai ficar aqui o layer 3 cópia, o layer 3 normal. Então esse layer 3 aqui, ele está embaixo da minha planta original. Então vou movimentar esse layer 3 aqui com a seta do teclado. Ó, então observem aqui que eu consigo direcionar de um lado para o outro pela seta do teclado. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um efeito para que isso aqui se torne um efeito de sombra. Então como é que nós iremos fazer isso? Nesse layer 3 aqui, eu posso até renomear. Então vamos renomear primeiramente, dando 2 cliques aqui em cima do nome. Vamos botar aqui sombra. E no de cima, 2 cliques em cima do nome, palmeira. Então na sombra, nós iremos dar 2 cliques aqui nessa parte lateral aqui, ó, onde não tem nada, 2 cliques. Vai aparecer uma caixa de efeitos. Vamos marcar a opção Color Overlay. A imagem vai ficar toda vermelha. Ó, Color Overlay aqui selecionado. Aqui está o tom vermelho. Vou escolher um tom preto. Ok. E na primeira opção aqui, ó, onde tem esse Blending, nós iremos mudar a nossa opacidade. Então observem aqui, ó, como vai ficando a sombra da nossa palmeira. Então vamos mudar essa opacidade, ok? Vamos dar um ok. E aqui é que vai ficar o meu sombreamento. Então vamos fazer essa imagem reduzir, Ctrl T. Vamos reduzir aqui a nossa imagem. Vamos colocar ela posicionando aqui mais ou menos perto da nossa janela aqui, e irei duplicar novamente esse elemento. Então vamos duplicar novamente a sombra e eu vou explicar o porquê. Sombra está ali mais escura, ok? Então essa sombra que está aqui, a primeira sombra, nós iremos apagar para fazer um detalhamento. Então como é que nós iremos apagar essa parte? Laço poligonal, seleciona aqui, ó, o caminho que a parede faz, ó, ela faz esse mesmo ângulo aqui, fecho onde achar a bolinha, deleto, ele só vai apagar a parte da sombra, Ctrl D para tirar a seleção, e essa vai ser o sombreamento que vai ficar na parede. Então esse é o sombreamento que fica na parede. Eu vou trazer a nossa imagem que foi copiada para a mesma posição. Por quê? Porque vai haver um sombreamento aqui da base, ó. Vocês podem observar que vai ter um sombreamento aqui que vai surgir da base. Então, nesse procedimento aqui, ó, nós iremos acionar o atalho Ctrl T, botão direito e botar aqui perspectiva. Nós iremos fazer uma perspectiva da sombra. Então, observem, eu posso fazer aqui uma perspectiva um tanto falsa aqui da nossa sombra. Aqui, como ela fosse gerada aqui na parede, ó, nem muito nem pouco, eu vou botar somente o ângulo aqui, confirmar aqui a minha renderização. Então observem que eu tenho aqui a minha imagem quebrada, faço o mesmo laço poligonal seguindo a parede. Agora eu quero cortar a imagem de cima, vou deletar, Ctrl D para desselecionar. Eu tenho a direção aqui da minha sombra, ó. Seleciono a primeira sombra e movo
só um pouco aqui para direcioná-la de uma maneira melhor. Então a direção da sombra vai ser essa aí. Então é um comando elaborado aí, né, meio trabalhoso, mas que tem que ser feito aí, e é um comando que você pode estar executando aí sem a menor dificuldade. Então esse conjunto aqui nós iremos agrupar. Então como é que eu faço para agrupar aqui? Eu vou selecionar os três elementos, seguro o Ctrl, seleciono o segundo, seleciono o primeiro, botão direito. Vamos aqui ver se tem a opção de agrupar. Não tem agrupamento, então nós iremos fazer o atalho Ctrl G. Ele vai colocar tudo aqui nesse grupo chamado grupo 1. Para renomear, 2 cliques, botar aqui Palmeira 01. Vou dar um OK. Então, já tenho a minha primeira palmeira. Na sequência aqui, a palmeira vai ser repetida e o sombreamento ele vai ser repetido também, só que as palmeiras vão ter tamanhos diferenciados. Então eu vou pegar a minha mesma palmeira, vou duplicar aqui o meu layer, duplicar o grupo, né? Que agora não é mais layer, duplicar o grupo. OK. Essa palmeira 001 aqui, copy, eu vou arrastar ela para baixo da palmeira, da palmeira 01 normal, aqui. E aí vou movimentar pelo teclado do mouse, ó. Então vou movimentar até ficar na posição que eu quero. E com o comando Ctrl T eu posso editar o tamanho. Então eu posso diminuir aqui a minha palmeira e posicioná-la aí na posição que eu achar melhor. Então vou posicionar aqui, confirmar, OK. Posso fazer o mesmo procedimento para copiar as demais, duplicar o grupo, OK. Aqui está o 01 copy 2, vou arrastá-lo para baixo da minha primeira palmeira e aí fazer o mesmo procedimento. Posicioná-la aqui nessa direção. Posso diminuir um pouco mais aqui para diferenciar uma da outra. E ir duplicando toda essa parte da palmeira aqui. OK? Então vamos duplicar novamente. A quantidade vai ficar a critério de quem esteja projetando. Lembrando que essa parte aí da criação da vegetação é uma parte bem elaborada. Se você não souber fazer, é bom você pegar uma imagem de referência ou qualquer outro, uma revista, um outro elemento aí para você criar essa parte de vegetação. Aqui ela é bem detalhada, OK? Antes de finalizar aqui a nossa vegetação, há uns elementos de pedra aqui, ó, para fazer parte do contexto. O mesmo processo que você fizer para essa primeira parte aqui, você vai fazer para essa parte que está mais atrás aqui com tamanho menor, OK? Então vamos colocar logo uma imagem de pedra. Eu já tenho aqui separado uma imagem de pedra bem realista. Vou duplicar o layer para a vista 001, OK. Aqui eu tenho as pedras. Ctrl T, vou diminuir o tamanho. Posso ajustar na frente ou atrás. Então aqui vamos renomear pedras, botar na frente aqui das palmeiras. Então vamos somente ajustar aqui essas pedras. Vou dar um zoom só para ver um pouco melhor. Quanto mais você dá o zoom, observe que a imagem ela se distorce, né? Então eu tenho aqui as pedras. Tá bom, não vai aparecer tanto na minha imagem, ó. Vamos ver como é que está aqui. Ela tem um pequeno sombreamento. Vamos fazer só o sombreamento também. Duplico aqui as minhas pedras.
Essa aqui vai virar sombra. E aqui a pedras. Essa sombra aqui nós iremos fazer o mesmo procedimento. Color overlay, preto, botar uma transparência. E aqui eu vou arrastar um pouco para vocês verem o sombreamento. Sombreamento suave ali. Agora vamos voltar lá. Na verdade o sombreamento não é aqui, ó, a opacidade, é no blending. Ó. Ok, agora sim. Vamos agrupar. Ctrl G, pedras. E aí eu posso duplicar esse grupo no meu mesmo arquivo e ir movimentando essas pedras para outra localização. Duplicar novamente. Posso colocar entre uma palmeira e outra, então eu posso arrastar aqui essas pedras e colocar entre uma palmeira e outra. Ó, observem que aí a pedra vai ficar atrás, né? E ir fazendo todo o procedimento. Então não é nada assim muito elaborado, muito diferenciado aí. Observem que é até fácil, né, você está repetindo esses elementos. Então vou repetir o processo aqui, vou dar somente um pause para vocês poderem visualizar, dá tempo aí de vocês fazerem e volto para finalizar. Retornando aí, deu um pause aí porque esse processo é demorado, mas vocês podem fazer aí e o procedimento vai ser o mesmo. Então eu tenho finalizado aí a minha imagem, basta somente aí salvar a imagem final. Então menu File, Save As, vamos salvar aqui na área de trabalho, a vista 001, salvar aqui no formato PNG mesmo. Então vamos botar aqui um nome, vista final, salvar, ele vai fazer o procedimento, vou dar um OK, está salvando aqui, ó, porcentagem. Salvou a minha imagem. Vamos ver agora como é que ficou a minha imagem final. Tá aqui, ó, vista final. Vamos abrir. Tá aí, finalizado o nosso projeto. Essa vai ser a imagem que vai ser impressa ou enviada para o cliente, né? Ou vai ser apresentada aí. Espero que vocês tenham apreciado o nosso curso, tenham acrescentado aí no currículo de vocês. E o resto aí agora é bastante prática, e é pôr em prática todo o passo a passo, todos os comandos que foram ensinados, para você fazer das suas criações aí criações excelentes, ok? Até logo, um abraço.